Olá, começa agora o Fala Presidente, a nossa conversa sobre a gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí. Comigo no estúdio está o presidente do Poder Legislativo, o vereador Fernando Pegorini. Bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Nedirley. Quero também deixar um grande abraço e dizer que é muito importante, né, e um grande prazer estar aqui podendo falar de assuntos pertinentes aqui da nossa gestão, da nossa Itajaí. Presidente, eu vou iniciar com alguns tópicos aqui sobre a Escola do Legislativo, que está com pré-inscrição aberta para o curso de associações de moradores, né, presidente, que está previsto para o dia 18 de junho e a formação vai ser ofertada de acordo com a procura, né? O que está sendo previsto para esse encontro? Bom, a Escola do Legislativo, inicialmente, ela foi preparada aqui para poder aperfeiçoar os nossos vereadores, assessores, a equipe técnica da Câmara de Vereadores, mas também para aperfeiçoar o público crítico, público-alvo aqui também, que é participante, né, da Câmara de Vereadores. E tivemos a ideia, através da Escola do Legislativo, para poder aperfeiçoar aqui as nossas associações de moradores, né, de Itajaí. O curso vai oferecer aqui questão a própria formação da liderança, né, de liderança aqui daqueles que são líderes dentro dos bairros, como deve coordenar a associação de moradores, as questões administrativas. Então, a ideia foi justamente buscar, uma iniciativa aqui por parte da Câmara de Vereadores, através da escola, que vai poder contribuir bastante com a comunidade no todo, porque a gente vê que sempre as grandes dificuldades que a gente encontra nas associações de moradores muitas pessoas querendo fazer o bem para a comunidade, mas as dificuldades administrativas, né, documentais, né, do dia a dia. Então, a Câmara está aqui dando esse suporte para que a gente possa formar cada vez mais lideranças e fazerem elas se organizarem da melhor forma possível para poder, dessa forma, contribuir, inclusive, com o Poder Legislativo em matéria fiscalizatória dentro dos bairros, né, e ser um grande parceiro também do Poder Legislativo nessas demandas no dia a dia. O formulário para pré-inscrição está no site www.cvi.sc.gov.br. E, presidente, bairros, regiões que ainda não têm a sua associação também podem participar para iniciar a fundação, né? Sim, podem participar, porque nesse curso também eles vão explicar como realizar, né, a documentação através do cartório e tudo mais. Vamos ter aqui dentro da equipe aqui advogados que têm conhecimento nessa área jurídica para poder dar esse auxílio também para a formação dessas associações. E muitas delas, às vezes, estão formadas entre os líderes, mas juridicamente não estão formadas, consolidadas, né? E aí onde nós temos uma grande dificuldade, né, das associações aí de forma jurídica, efetiva, poder auxiliar muitas vezes aquela comunidade. Porque não basta só ter a vontade e estar ali os líderes. Precisa ter um CNPJ, né? Precisa ter uma organização realmente para que as coisas possam surtir os efeitos aí no dia a dia e eles possam representar a comunidade através desse CNPJ, né, e surtir efeitos no dia a dia. Presidente, nós falamos bastante sobre a pós-graduação em Poder Legislativo e Processo Legislativo na edição passada, mas eu vou trazer esse assunto novamente. Fechou a turma, quase 30 alunos. Como que o senhor avalia essa procura? Fico muito feliz, né? Não foram só, paramos para analisar ali os acadêmicos, os alunos que buscaram essa pós-graduação, não são só aqui do Poder Legislativo, né? São pessoas também vinculadas ao Poder Executivo e também, inclusive, assessores lá da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, participando dessa pós-graduação, entre outras câmaras da região e pessoas ligadas à política local, que não estão em mandato ou cargo, mas estão participando. Tem vereadores da casa também se aperfeiçoando e o feedback, né, que os alunos têm nos transmitido no dia a dia, que tem sido muito positivo a pós-graduação, né, já tem trazido aí resultados e grande conhecimento
né, para os nossos vereadores, assessores e também para o público-alvo aí da política local que tem participado. E é o que a gente esperava, que fosse um grande sucesso, né? Claro que ainda está no início aí, nós já estamos aí em 3, 4 aulas, né, que foram realizadas, mas a expectativa é que a gente possa dar continuidade a isso, a esse projeto, né? Não seja uma pós-graduação, mas que a gente possa ter novas turmas e a gente possa estar cada vez mais aperfeiçoando aqui a nossa Casa Legislativa e também abrindo isso para o público-alvo aqui dentro da Câmara, fora da Câmara, né? Seja do Executivo ou de outras câmaras e também da própria Assembleia Legislativa, que a gente possa estar aperfeiçoando esse público aí e que tenha uma expertise maior para entregar os melhores resultados aí para o povo. No Legislativo em Pauta, presidente, nós entrevistamos aí recentemente um dos coordenadores do curso, o professor Luiz Gustavo, e ele comentou justamente isso, esse interesse da Assembleia Legislativa, já demonstrou esse interesse em levar um curso nesse sentido para atender as demandas da Assembleia, né? Mostrando aí o pioneirismo da Câmara de Itajaí. Sim. Essa pós-graduação ela já vem sendo pensada há algum tempo, né? Até na gestão do presidente Marcelo Werner, eu tinha colocado inicialmente aqui, quando era procurador-geral, para que fosse realizada essa especialização dentro da casa. Não conseguimos naquela oportunidade, mas conseguimos fazer uma formatação agora, já início do mandato, e fazendo acontecer. E isso é pioneirismo mesmo, porque existe uma pós-graduação que não é igual, mas ela é próxima, similar, lá no Senado Federal. É a única que eu enxerguei, né, que é próximo dessa realidade lá junto ao Senado Federal. Não há em outro lugar. É uma especialização como foi realizada aqui pela Câmara de Vereadores e, claro, com a parceria da Universidade Vale do Itajaí, a Univale. Se não fosse eles também, a gente não conseguiria chegar em resultados tão positivos como estamos chegando. As aulas já iniciaram, mas teremos uma aula magna, né, presidente, dia 27 de julho. O que está sendo previsto? Vai ser aqui na Câmara? Sim. Dia 27 de junho, então, nós conseguimos já trazer aqui um grande palestrante, né, para fazer a aula magna, que é um ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro Nardes, se colocou à disposição para vir aqui também palestrar. A gente ainda está vendo a metodologia, se vamos ter aqui outros convidados, possivelmente teremos aqui do nosso próprio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, entre outros, mas já há uma confirmação do principal palestrante, que é o ministro Nardes, para essa data. Então, estamos já organizando para que a gente possa fazer uma grande aula magna, né, e vai ser muito positivo aí para a nossa Câmara, para a nossa universidade e para a nossa região. Presidente, eu quero trazer um outro assunto aqui bastante importante que está sendo gestado, digamos assim, há alguns anos aqui na Câmara e que foi aprovado recentemente o projeto de resolução 3 de 2025, de autoria da mesa, que regulamenta o programa de estágios na Câmara de Vereadores de Itajaí. O que é possível a gente destacar dessa regulamentação? Bom, eu já venho defendendo essa ideia para que a gente tenha essa instância administrativa dentro da Câmara de Vereadores já desde 2015. Eu, como já fui acadêmico do curso de Direito, hoje professor também da graduação, sei da importância do dia a dia para os acadêmicos, para eles terem espaços, e principalmente quando eu vim trabalhar já como vereador, na primeira oportunidade, a Casa Legislativa é um local de grande aprendizado, principalmente para aqueles que são acadêmicos de direito, mas nós temos também aqui a área da comunicação, aqui na TV Câmara, né, com grandes profissionais, a própria Secretaria-Geral, com grandes profissionais ali, que dá para trabalhar bastante aí com acadêmicos de direito, entre outras áreas aqui dentro da Câmara de Vereadores. Então, essa proximidade, né, com técnicos da área, já pessoas com formadores de opinião, jornalistas, advogados, administradores, N áreas aqui dentro da Câmara de Vereadores, é um ambiente muito produtivo para os nossos acadêmicos aí do dia a dia, que poderão também auxiliar os nossos trabalhos aqui internamente, né,
também, vamos dizer, num preço acessível com a bolsa de estudos, mas que a gente possa estar contribuindo muito para a vida acadêmica e aquele início da carreira, né, desse profissional. E aí eu vou puxar a sardinha para a minha área, que é a área do direito. Vou dizer que desde quando eu fiz a faculdade e hoje ainda, né, dentro da universidade, nós trabalhamos muito o direito já posto, quando a lei está formada. A lei está formada e vamos discutir a lei. Mas o processo de formação da lei, isso não é discutido muito dentro da universidade. Então, pensa para um acadêmico de direito ele conhecer aqui, dentro da realidade, como funciona o legislativo no processo de formação de lei. Para ele, é um ganho imensurável, né, para a vida acadêmica dele, para a vida profissional. E eu falo para todo acadêmico de direito, se tiver a oportunidade, vai fazer o estágio lá na Câmara de Vereadores, que isso vai ser um grande ganho para a tua vida profissional, acadêmica e daí por diante. Então, a Câmara de Itajaí, né, vai dar essa oportunidade. Já aprovamos a legislação em plenário, agora está no processo licitatório para contratação da empresa, o agente integrador, que vai fazer o processo seletivo aí dos nossos estagiários para poder futuramente estar estagiando aqui dentro da Câmara de Vereadores. Acredito que nós temos esse processo formado e já com os estagiários dentro da casa no segundo semestre agora, né, ali em julho para agosto, a gente já deve estar com tudo prontinho. São 16 estagiários, 16 vagas, presidente? 16 vagas inicialmente, né? Então vão ser contratadas aí de estagiários, já está isso dentro do projeto. Então, nas diversas áreas, a área da comunicação, a área da Procuradoria-Geral, o balcão da cidadania. Ensino médio também, né? E vai ter, são 14 ensino superior e 2 vagas em ensino médio. Ok, presidente. A gente vai para um rápido intervalo e já retorna com o programa Fala Presidente. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Retornamos com o programa Fala Presidente, a nossa conversa sobre a Câmara de Vereadores de Itajaí com o presidente Fernando Pegorini. Presidente, a Câmara aprovou 2 projetos do Executivo sobre a Itajaí Participações. Um alterou o nome para Invest Itajaí e o outro autorizou o Executivo a conceder um aporte para Invest Itajaí, né? Qual a expectativa do Poder Legislativo com relação a essa nova fase dessa empresa pública? Bom, primeiro quero dizer que ela está em ótimas mãos. Eu confio muito na pessoa do sempre vereador Nicolas Reis, né, porque já trabalhei com ele, tive a oportunidade de ser vereador junto com ele, de poder trabalhar. Trabalhamos juntos mesmo, de verdade, de construir projetos, de construir requerimentos, de discutir cidade, né, juntos. Então, estudei com ele, quando ele fez ainda o doutorado, eu fiz o mestrado, nós fizemos matérias afim, né, na academia, então eu conheço ele muito bem. Então, já é um primeiro passo, né, do conhecimento que ele tem sobre o que ele está fazendo. Segundo passo, ele tem uma conexão muito forte com o secretário de Estado, Paulo Bornhausen, que está lá no governo do Estado, controlando através da Secretaria Internacional e também que cuida dessas demandas dentro do governo do Estado, aportando recursos dentro dos municípios. Então, já automaticamente penso que isso para Itajaí é muito positivo. Terceiro ponto, aqui aí falando dos projetos.
acho que foi muito acertado por parte do governo municipal a alteração do nome. A gente pensa que não, mas quando a gente trata de bolsa de valores, investimento para a cidade, isso repercute positivamente ou pode repercutir negativamente. A Itajaí Participações, que pese, para mim era um nome também muito bom, não estava, já para o mercado, estava meio carimbada como uma empresa que não estava funcionando. Então, nós temos que criar novas expectativas, positividade e, a partir do momento que fala Itajaí Investe, está chamando o investidor para dentro da cidade. E ver a positividade agora, né, através do outro projeto também, que daí nós aprovamos para aportar ali em torno de 2 milhões em orçamento, porque eles precisam de recursos para poder trabalhar, para fomentar investimentos para Itajaí. Agora a gente vê na última semana, prefeito municipal, o próprio Nicolas, já fazendo uma viagem para os Estados Unidos e aqui chamando com essa nova empresa, né, Investe Itajaí, ou Itajaí Investe, para que grandes empresários, a própria Bolsa de Valores americana pudesse aportar recursos aqui, trazer investidores para a cidade. E, ao mesmo tempo, já nessa mesma viagem, conseguiram agora destravar o que estava travado junto com o governador do estado, o Jorginho Melo, que é o Promobis, que é um grande projeto visionário. E aí a gente não fala só de Itajaí, é para toda uma região. Claro que Itajaí vai sair extremamente beneficiada, porque é a principal cidade aqui do polo, né, da nossa região. E vejo que há todo um contexto, né, de positividade. O prefeito municipal também é um conhecedor sobre a área de Bolsa de Valores, investimento. Eles estiveram há pouco tempo também, Nicolas e prefeito municipal, lá na Bolsa de Valores, na Bovespa, lá em São Paulo. Então, precisa disso. Não adianta a gente ter uma empresa desse porte, que é a Itajaí Investe, e não formos buscar os grandes investidores para Itajaí. Então, acho que eles estão no caminho certo e sempre o que a gente puder fazer aqui na Câmara de Vereadores para poder isso dar certo para a nossa cidade, tenho a certeza que a gente vai estar junto aqui para poder contribuir. O senhor avalia como positivo o saldo dessa viagem do prefeito aos Estados Unidos? Muito positivo, né? Tanto da parte, eu conversei pessoalmente com o prefeito ainda essa semana, ontem, e tanto investidores eles conseguiram contatar para trazer para o município, como também falou desse saldo positivo também do Promobis, que vai trazer grandes projetos, inclusive o túnel entre Itajaí e Navegantes. Então, é inestimável o valor, né, dessa conexão e essa viagem que realizaram aí para trazer muita coisa para Itajaí. Presidente, eu vou retornar aqui a conversa para os assuntos da Câmara. O primeiro suplente do MDB, o vereador Sueverton João de Aquino, conhecido como Maninho Sueverton, assumiu a vereança por 31 dias durante licença do titular, o vereador Bruno da Saúde. Qual a importância dessa experiência, presidente, no Poder Legislativo, a passagem desses vereadores suplentes? É muito importante essa experiência. Eu já tive a mesma oportunidade que o vereador Maninho, né? Então tem feito um brilhante trabalho aqui, em que pese seja um curto tempo, né? 31 dias. Eu já tive essa oportunidade lá no ano de 2014, quando eu era ainda suplente de vereador, e aí eu tive a primeira oportunidade em 2014, foi 2014. Um mês também, durante 31 dias, e naquele período consegui também produzir bastante pela cidade. Eu acho que essa rotatividade é importante dentro do Legislativo, né, e não deve partir só da bancada do MDB, as demais bancadas devem fazer esse rodízio aí dentro da Câmara de Vereadores, até para que a gente possa também, né, dar experiência a esses suplentes, mas também ouvir outras demandas da sociedade, porque às vezes esses que já estão, né, dentro do Legislativo, vamos dizer, claro que ainda estão no início, mas começa a saturar, porque esse público que nós temos aqui talvez já encaminhou bastante demanda. A gente precisa procurar também os outros suplentes que são de outras regiões da cidade que precisam ser ouvidas, essas pessoas. Então, por isso é a importância dessa rotatividade. Então, penso que o período que
que o vereador Maninho tem passado aqui pela Câmara de Vereadores está sendo muito positivo, né? Tem construído bastante aqui com a Casa Legislativa e sempre estaremos aqui também à disposição dele para poder auxiliá-lo e fazer o melhor também para aquela região que ele tem trabalhado. Ok, presidente. A gente acompanha agora uma reportagem sobre a audiência pública para discutir sobre o déficit de vagas de internação para idosos em instituições de longa permanência. Confira. Em 21 de maio de 2025, a Câmara de Vereadores de Itajaí realizou audiência pública para discutir o déficit de vagas sociais públicas para acolhimento de idosos vulneráveis em instituições de longa permanência para idosos, ILPIs, também conhecidas como casas de repouso ou residências geriátricas, como o Asilo Dom Bosco. A audiência foi proposta pelo presidente da Casa, vereador Fernando Pergorini, e pela vice-presidente da Comissão de Cidadania, vereadora Hilda Deola, e contou com a presença do presidente da Comissão de Saúde, vereador Cristiano Fischer, de membros da Secretaria Municipal da Assistência Social e da Secretaria de Saúde, além de representantes das instituições de acolhimento a idosos e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Itajaí, entre outros. A presidente do Conselho da Pessoa Idosa destacou que o Estatuto do Idoso estabelece em lei que é dever dos familiares acolher o idoso e que se deve procurar formas de manter o idoso junto à família, sendo a internação o último recurso. A gente precisa esgotar com aquela família todas as possibilidades de cuidado no seio familiar para somente, em última opção, encaminhar aquele idoso para uma ILPI. Óbvio que existem famílias que chegam no equipamento do CREAS e que já não tem mais como esgotar nenhuma possibilidade, porque já não tem mais nenhum familiar. Então a gente tem realidades diversas no nosso município, onde a gente tem um idoso que ainda tem família, tem aquele idoso que chega que já não tem nenhum familiar. Então é muito complexo, né? Porque vai da realidade de cada idoso, de cada família. Então, a gente trabalha sempre com a lei que o Estatuto traz, que precisa ser a última opção, mas em muitos casos ela acaba sendo a única opção. Falas do público estavam em consonância com o pensamento da vereadora Hilda Deola. Para ela, uma forma de evitar que os idosos, em sua maioria, não precisem de cuidados extremados em internação é o incentivo a atividades esportivas, artísticas e culturais. Depois que eu convivi com eles nesse centro de arte e lazer, nos CAUS e CMUs, a gente vê a importância deles estarem com pessoas da mesma idade deles, contando seus problemas, reclamando do que acontece em casa, de um filho ou de outro, não entram em depressão. Então, o lazer, a arte, a cultura, ela é necessária para todo mundo, mas principalmente para os idosos, para que a cabeça não fique pensando em doença e daqui a pouco vão parar nessas casas de acolhimento. Que o idoso, se ele tiver práticas em cultura e na saúde, ele não precisa de LPIs, porque a sociedade, eu acho que torna nós idosos invisíveis. A partir dos 60, você não tem emprego. E se você for numa arte, se você for numa... Como eu que fazia Tai Chi Chuan, como eu que fazia yoga, agora eu só faço terapia. E tendo as minhas atividades, eu deixo de ter fila do INSS, dos postinhos, menos remédio, mais atividade, mais saúde e mais vagas nas LPI, porque eu não quero estar na LPI, eu quero ser vaidosa, uma idosa para frente que sabe viver a vida. O público também trouxe ideias para reduzir a necessidade de vagas em asilos, possibilitando, por exemplo, o auxílio financeiro a familiares de baixa renda. Sempre é melhor o idoso ser cuidado em casa. O que nós teríamos que fomentar é que a família pudesse acolher, tivesse algum recurso público para poder, que uma das pessoas permanecesse em casa para poder fazer o acolhimento, o cuidado desse idoso. Se havendo essa possibilidade do idoso ficar em casa, ser cuidado pela própria família, com um recurso público ou iniciativa público-privada, através de empresas que pudessem colocar recurso, subsidiar através de algum projeto, isso adiantaria muito. Ou através até de emendas parlamentares, tanto federais como estaduais, que viesse esse recurso para um fundo que cobrisse essa despesa. E isso seria o ideal. No entanto, conforme dados da Secretaria de Assistência Social, há sim demanda reprimida por internações em asilos.
Conforme destacou o secretário da Assistência, Itajaí investe em média cerca de R$6 mil por mês com cada idoso em acolhimento institucional, totalizando um investimento de quase R$4 milhões para a cobertura das 97 vagas atualmente pagas pelo município. E mesmo assim, ainda há 22 pessoas que se enquadram nos parâmetros para acessar as vagas públicas e estão aguardando internação. Os membros das casas geriátricas disseram que possuem vagas, mas que é preciso rever os valores pagos, já que os custos são altos. Já a direção do Asilo Dom Bosco, mais antiga ILPI da cidade e a que possui atualmente 68 vagas contratadas com o município, declarou que pode aumentar as vagas contratadas para dar conta de zerar a atual fila de espera por vagas. Nós queremos ofertar 100% das nossas vagas para o poder público. 98 vagas. Nós não temos essa afinidade com vagas privadas, não é o nosso público. O nosso público é aquelas pessoas de baixa renda. Entretanto, já existe, tem que ter uma conversa entre o município através dos recursos, das prestações de contas. Eu penso que isso tem que avançar. Existe uma instrução normativa que a gente pode avançar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, conseguimos ampliar o número de capacidade de vagas. As vagas hoje, lançadas na audiência pública, são 22 da demanda reprimida, nós conseguimos atender. Ao final do evento, o presidente Pegorini avaliou que a audiência foi muito produtiva e destacou que são necessárias medidas de curto prazo, como a realização urgente de uma reunião com o Executivo. Os encaminhamentos principais, nós tivemos diversos encaminhamentos, mas aqui, julgo importante, as 22 vagas que já foram colocadas aqui pelo Executivo que precisam, são idosos com extrema vulnerabilidade, né, que precisamos resolver o quanto antes essa situação. Já saímos aqui da audiência pública com compromisso de marcar com o prefeito municipal, o secretário de Fazenda, vereadores e autoridades para poder resolver a resolução, né, dessas 22 vagas. E o representante da prefeitura declarou que será feito todo o possível para resolver o problema. É um grande desafio quando se trabalha com o orçamento do ano anterior, assim é o orçamento público, mas a gente está fazendo todos os esforços de enxugar aquilo que pode ser enxugado para que o dinheiro público de fato seja colocado na ponta, em quem realmente precisa, e nesse caso das instituições de longa permanência, conhecidos asilos, é algo absolutamente necessário. O presidente Pegorini finalizou elencando outras medidas que devem ser estudadas a médio e longo prazo, como ampliar a estrutura física do Asilo Dom Bosco, a criação de um aplicativo para acesso mais facilitado e rápido ao credenciamento das vagas pelo CREAS e a isenção do ISS para as casas de acolhimento, entre outras medidas. Nós buscamos aqui outras alternativas, que seria o sistema de cuidadores públicos também possibilitando isso, né? Então vamos levar isso ao debate ao Executivo e saio aqui muito satisfeito e encantado, na verdade, com o debate que foi realizado aqui nessa noite. Presidente, falando em audiência pública, a Câmara recebeu audiência para eleger as entidades que compõem o Conselho da cidade de Itajaí. Itajaí cresce num ritmo acelerado, né, presidente? Qual a importância desse conselho para uma cidade que está crescendo nesse ritmo? Bom, primeiramente eu quero parabenizar aqui os que estiveram à frente de todo esse trabalho, essa formação, que é aqui o João Paulo Kowalski, da Secretaria de Urbanismo do município de Itajaí. E eu estive na abertura, né, lá no Hotel Sandre ainda, e depois nós tivemos aí ontem, o último dia agora, a formação do Conselho da Cidade. A importância é muito grande, né, e desde o início ali participamos de algumas oficinas, palestras que foram realizadas aí, antes da formação do Conselho Municipal, e discutimos muito cidade, né, porque Itajaí está num crescimento desenfreado. A gente sabe que há poucos anos atrás aqui, a gente estava falando aqui numa realidade de 150 mil habitantes, de repente deu uma explosão. A cidade já estamos chegando aí a quase 300 mil habitantes, né, em Itajaí, e aí vão surgindo diversos problemas, que é o que a Câmara está enfrentando no dia a dia junto com o Executivo, né, e problemas grandiosos, como, por exemplo, foi debatido antes da formação do Conselho, habitação dentro do município. Nós temos um grande problema de habitação, porque a cidade, a gente está falando aqui do maior PIB do estado de Santa Catarina, uma cidade rica,
e automaticamente muitas pessoas vêm de fora, porque tem muito emprego, né? Mas é claro que tem empregos aqui com valores altos, mas a gente está lidando com vários empregos com salários mais baixos e com uma cidade, eu nem digo salário baixo, mas é porque para se viver dentro de Itajaí, né, está muito caro. Então, hoje, a pessoa vai ganhar um salário aqui de R$3.000, praticamente o aluguel está chegando nesse valor. Se não tiver o pai e a mãe trabalhando, já vão passar extrema dificuldade. Então, é por isso que nós temos aqui um déficit, uma grande dificuldade com a questão da habitação dentro do município. E eu tenho conversado com o Executivo Municipal para que a gente urgentemente possa estar discutindo sobre linhas de crédito dentro do município para a gente possibilitar que as pessoas possam adentrar aí nos programas da própria Caixa Econômica, entre outros, né? Então, quem sabe o município possa aportar esse início, né, para que depois o parcelamento ainda as pessoas vão conseguir. E essa foi minha grande principal fala, vamos dizer, lá durante os debates no Conselho. Mas dizer que o Conselho das Cidades é para discutir esses temas. Eu falei um deles, habitação, mas nós temos diversos que vão... O problema da falta de água, mobilidade dentro do município. Então, para discutir tudo isso, para que o município não cresça tão rapidamente, mas de forma desordenada. Então, esses pontos, habitação, a própria sustentabilidade, mobilidade, saneamento, foram os principais pontos que foram discutidos. E aí a importância de se formar esse conselho para ficar monitorando e auxiliando, inclusive, o Poder Legislativo nessas demandas. E esse Conselho Municipal vai, agora, as próximas etapas é participar de um Conselho Estadual, né, que vai ter também Congresso Estadual, vai ser formado o Conselho Estadual para a gente não discutir só município. Porque, às vezes, a gente discute muito a nossa bolha, que é o município de Itajaí, mas nós estamos enfrentando diversas realidades, principalmente aqui, vamos falar aqui de saúde, dengue. Não tem dengue só em Itajaí. É um problema a nível Brasil, a nível Estado, mas aqui a nossa região, principalmente aqui, litorânea, diversos problemas. Vamos falar aqui segurança. Segurança não afeta só Itajaí. Aqui, quando a gente fala de região litorânea, o litoral está com graves problemas na área da segurança. E aí, daí por diante, a gente vai discutir em diversos temas. Mas a importância do Conselho é para que a gente possa ter esse aconselhamento, né, e o acompanhamento para que a gente possa crescer ordenadamente. Presidente, o nosso tempo já está estourado, mas a gente não pode deixar de falar. Mês de junho, mês de aniversário de Itajaí, 165 anos, no próximo dia 15. Como o Poder Legislativo vai celebrar essa data? Bom, nós vamos ter aqui uma sessão solene, né, em alusão aos 165 anos do nosso município, né, com muito prazer. Vamos fazer uma sessão aqui no dia 11 de junho, na Casa Legislativa. Já está sendo todo programado aí por o nosso time, né, e agora já estão fazendo os convites e para as autoridades, para a população também participar aqui no dia 11 de junho. Então, estão todos convidados a vir aqui na sessão solene em alusão aos 165 anos do município, e vai ter também toda uma programação do município aí, a Semana do Município, que a gente chama. Temos grandes expectativas positivas aí por parte do Executivo também. Presidente, qual é a mensagem, então, para a cidade, para os itajaienses, essa cidade que cresce tão aceleradamente, com uma nova gestão nesse ano, né? Que mensagem que o Legislativo, que o senhor deixa para a cidade? Bom, penso que está sendo muito positivo esse início e há uma grande sinergia entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para fazer as melhores entregas para a sociedade. Eu estou muito satisfeito, encantado, né, e estamos trabalhando muito dentro do Legislativo para apontar os erros e deixar o Executivo errar o menos possível,
mas sem deixar de ajudar a acelerar os trabalhos, né, sem travar o Poder Executivo, para que a gente possa fazer o melhor pela cidade de Itajaí. Fico feliz com os trabalhos que estão sendo realizados também pelo Poder Executivo, pelo prefeito Robson, vice Rubens Angioletti, todo o secretariado, toda a equipe de governo. A nossa Casa Legislativa tem se entregado, todo o nosso time aqui tem se entregado 24 horas para que a gente possa fazer o melhor. Essa virada de chave, sempre é importante na troca da gestão, essa virada de chave. E houve uma grande virada de chave, seja para os representantes do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Isso é sinal de que a cidade, o povo de Itajaí, confia nesses atuais representantes. E nós vamos estar aqui junto com vocês. Estamos juntos para a gente fazer o melhor por vocês. Presidente, obrigado pela participação em mais uma edição do programa. Obrigado, Nedirley, e dizer que a gente sempre vai estar aqui à disposição, para poder falar de assuntos pertinentes aqui da nossa cidade, principalmente aqui da gestão, dentro da Câmara de Vereadores também. E quero deixar um abraço a todos vocês que nos assistem. Vamos em frente, que temos muita coisa para fazer. Fala, Presidente, chegou ao fim. Você acompanha este e outros programas no canal 14 da TV por assinatura e no canal da TV Câmara Itajaí no YouTube. Acompanhe também as demais redes sociais, @Câmara Itajaí. Obrigado por estar com a gente e até a próxima.